Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, com saúde, amém? Então, estamos aí nessa série, né, Excelência da Fé, e essa semana a gente estava conversando no meu PG, como tem sido bom, né? Como tem sido gratificante e impactante para as nossas vidas, essas mensagens que vêm de encontro com o nosso dia a dia, onde a gente pode conectar a nossa fé às realidades que nós vivemos. Então, tem sido uma bênção. Espero que hoje não seja diferente. Hoje o nosso tema é fé e saúde. Então, eu espero que você seja abençoado, que o Espírito Santo fale o seu coração e que a gente saia aqui com a disposição de cuidar melhor da nossa saúde. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Quero começar lendo com vocês essa passagem, esse versículo, que está lá na carta de 3 João, versículo 1 e 2, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos nesta manhã pelas suas misericórdias que se renovaram neste dia. Te agradeço pela vida de cada um aqui, da minha família aqui, Senhor, reunida em teu nome. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que a gente entenda a importância, Deus, do nosso corpo, da nossa saúde, que o Senhor venha nos confrontar, que o Senhor venha nos edificar nesta manhã. Usa a minha vida, independente de mim, Senhor, e fale aos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, esse versículo é uma saudação, né? O apóstolo João, escrevendo a sua 3ª carta ao seu irmão Gaio, ele vai falar sobre alguns aspectos que estavam acontecendo ali, e na sua 1ª carta, ele ensina e ele confronta alguns falsos ensinos que estavam acontecendo naquela época, que vinha do gnosticismo. O que esses ensinos diziam? Que a matéria, que o corpo é mau, que é insignificante, e que só o espírito é bom. E com isso, eles diziam que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, jamais poderia encarnar num corpo humano, por ele ser mau. Então, eles viviam desregradamente, faziam o que queriam com o corpo, porque acreditavam nessa possibilidade. Aqui nessa passagem, nessa saudação, a gente vê o pensamento do apóstolo João sobre isso. Depois dele confrontar, né, esses falsos ensinos, a gente vê a intenção dele. Quando ele diz assim: eu oro para que você tenha boa saúde. Saúde do que ele está falando? Saúde do corpo, saúde física. E que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, ele não faz essa separação. Ele mostra com a sua oração e com a sua saudação que tudo que envolve o nosso ser é importante. Amém? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu trouxe aqui para vocês... Ainda aqui. Tá difícil aqui. Muito bem. Essas duas imagens. Dá uma olhadinha nessas duas imagens. A imagem daqui, né, da sua direita, ou direita? Isso. Tem pessoas ali no parque, reunidas, né, em oração. A gente vê ali, provavelmente, uma Bíblia ali no meio. Elas estão no parque, elas estão orando, elas estão ali em comunhão. Do outro lado, a gente vê pessoas fazendo atividade física. Elas estão ali treinando seus músculos, elas estão aproveitando esse momento. Pergunta: qual das duas é mais espiritual? Pode falar a verdade que você pensou aí. As duas, né? É de verdade isso? Porque a gente, com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente herdou esses pensamentos, né, de que somente quando nós estamos em oração, lendo a Bíblia, em comunhão, jejuando, na igreja, no PG, isso é espiritual. Isso agrada ao Senhor. Mas o outro lado, fazer atividade física, uma boa alimentação, cuidar do corpo, isso não. Isso aí não é espiritual, isso aí não agrada a Deus, isso aí a gente vai morrer mesmo, né? Então, isso aí não tem importância. Isso daí não agrada a Deus. Isso é coisa de gente vaidosa. Isso aí é coisa de pessoas que não se preocupam.
com Deus. Embora a gente vê, né, no mundo secular as pessoas valorizando demais a parte física, o corpo, a matéria, nós, como cristãos, muitas vezes podemos fazer essa separação, essa dicotomia, e acreditar que essa parte aí, que nós temos que cuidar do corpo, não é importante para Deus. Ou, no mínimo, assim, né, a gente faz aí, de vez em quando, alguma coisa. E a nossa conexão entre fé e saúde, geralmente, é apenas para cura física. Graças a Deus isso tem mudado, amém? Nós somos aqui uma comunidade de fé instruída, nós temos aprendido que não é assim, mas por muito tempo se acreditou nisso, que a parte física não importa, né? E que nós precisamos cuidar somente do espírito. Eu trouxe aqui para vocês esse livro, que é do Greg Ellison, e ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai tratar da teologia do corpo. E ele diz assim, vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Então, depois, quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena, porque ele vai explorar essa parte, né? Nós, seres humanos, como seres inteiros. E ele diz assim, raramente nos importamos com o nosso corpo. Até encaramos um desafio físico ou uma crise. De alguma forma, internalizamos uma ideia que não é bíblica, de que o aspecto material do nosso ser, a alma e o espírito, ou o espírito, é inerentemente bom, enquanto o aspecto material, o corpo, é no mínimo neutro e no máximo inerentemente mau. Pensamos que o nosso corpo como pouco mais de um veículo para a nossa alma, e assim acabamos negligenciando o próprio corpo. Ele passa a ser visto como um obstáculo para o crescimento espiritual, e ansiamos pelo dia que estaremos livres dele. Interessante, né? Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vale muito a pena. Ele não vai falar só de saúde, ele vai falar da sexualidade, o homem como um ser social. É muito interessante, é muito bom esse livro. Tá certo? Continuando aqui, vamos ler essa passagem, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19, 20. Pode abrir sua Bíblia, seu tablet, vamos ler juntos. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse aspecto, do que Deus pensa sobre o corpo, como conectar a nossa fé, né, ao nosso estilo de vida de forma geral. Diz assim, o versículo 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, e ela também era bem influenciada por essas questões filosóficas que diziam que o corpo não serve para nada, ele é insignificante, tá certo? Então, o que eles faziam? O contexto vai falar de pecado sexual, ele vai falar de imoralidade sexual. Então, o apóstolo Paulo estava confrontando eles, mas para eles isso não era pecado, isso não tinha problema nenhum eles fazerem com o corpo deles o que eles queriam, porque isso não ia influenciar no espírito. Tanto que eles pensavam que a imoralidade sexual, a prática sexual ilícita era a mesma coisa que comer, que era algo fisiológico. Então, eles poderiam fazer isso à vontade, que isso não ia interferir na sua vida espiritual. E o apóstolo Paulo, ele é enfático e ele trata isso mostrando a importância do corpo, fazendo uma teologia do corpo, dizendo que Deus criou o corpo, ele restaurou o corpo e ele se importa com o nosso corpo. Ele fala que nós somos membros de Cristo através do nosso corpo. Então, quando a gente fala assim, vamos pregar o evangelho para salvar almas, a gente não está pensando nos Gasparzinhos, né? A gente está pensando na pessoa completa, ela inteira para Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E, embora o texto fale especificamente sobre pecado sexual, a gente sabe que esse não é o único pecado condenado pela Bíblia, amém? Em relação ao nosso corpo, temos outras coisas a observar. Nós temos a gula, nós temos a preguiça, como o Tiago falou aqui. Nós temos também a idolatria do corpo, também, que pode ser um pecado. Nós temos vícios. Por que isso é contra os preceitos de Deus? Porque isso escraviza.
E Cristo nos libertou para que sejamos livres. E isso pode destruir o nosso corpo. Então, o nosso corpo é importante para Deus. Isso nos leva a pensar sobre a mordomia do corpo. Nós somos mordomos, o nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. Então, é nossa responsabilidade cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, assim como nós cuidamos da nossa alma. Então, quando a gente pensa em mordomia cristã, o que vem à mente? Primeira coisa, cuidar dos bens materiais, né? Da nossa parte financeira, que é algo importante. Nós precisamos, sim, cuidar da nossa parte financeira, dos bens, daquilo que Deus nos abençoa através do nosso trabalho. Nós também pensamos sobre os dons e talentos que Deus distribuiu a cada um de nós. Nós precisamos ser bons administradores sobre isso. Nós precisamos pensar no tempo. O tempo é importante, nós precisamos administrar bem o tempo. Nós tivemos aqui uma mensagem sobre planejamento. Tudo isso é muito importante, mas nós esquecemos do corpo. Pensamos em tudo isso e muitas vezes nós negligenciamos o nosso corpo. Quer ver um exemplo da conexão de fé e essas coisas? A gente aprendeu também, e vimos o Carlos até testemunhar semana passada a questão das finanças, né? Que muitas vezes nós gastamos mais do que podemos, mais do que ganhamos, nos enrolamos, né? Enfrentamos dívidas e depois pedimos para Deus nos livrar da dívida. Não é assim? Muitas vezes nós fazemos isso. E com o corpo, a mesma coisa. Ah, não, eu sou jovem. 5 horas por noite, 3 horas por noite está ótimo para eu dormir. Não, hoje eu vou comer essas besteiras aqui, hoje, amanhã e depois, mas depois eu penso nisso, estou forte, estou saudável, estou tranquilo, estou bem. Exercício físico, não tenho tempo não para fazer exercício físico, isso aí eu trabalho demais, eu tenho muitas responsabilidades, então, não, isso aí também nem muito espiritual, né? Só que eu vi um exemplo esses dias muito legal, porque a saúde é como um cartão de crédito. Vamos passando o cartão de crédito. Vamos passando o cartão de crédito. Só que, uma hora, a conta chega. Olha, tá vendo como vocês sabem? Uma hora a conta chega. Né? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós somos da fé, nós somos cristãos, nós vamos pedir para Deus, cure-me. Deus, resolve essa questão. Eu creio que Deus pode curar. Eu também creio que Deus pode curar. Ele é poderoso, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus de milagres. Mas e nós? E aí a gente entra no aspecto da responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Amém? Muito bem. Seguindo aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre esse texto. O que é fé? Nós vimos aí durante as mensagens algumas definições de fé, e eu trouxe uma também, que está lá em Gálatas 3:26, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É dessa fé que nós estamos falando. Não é apenas a fé para curar, fé para restaurar, fé para nos livrar das dívidas. É a fé que nos torna, a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação e nos tornamos filhos de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. E o que isso representa, sermos filhos de Deus nesse mundo, nesse tempo, em relação à minha vida? Essa fé, ela vai nos impulsionar e nos capacitar a fazermos aquilo que é correto diante de Deus, em todos os aspectos da nossa vida, e não somente no aspecto espiritual. E saúde, o que é saúde? Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela diz assim: a saúde é o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver com boa disposição física, mental e social. Então, saúde não quer dizer apenas que você vai ser curado de alguma enfermidade específica. Então, lembra no tempo da pandemia, quando, infelizmente, fomos acometidos aí por esse vírus e tudo mais, pessoas ficaram acometidas, e quando a gente orava e a pessoa era curada, e a gente fala: nossa, Deus estabeleceu a sua saúde. Só que, muitas vezes, as pessoas que se agravavam por conta do vírus era por causa de quê? Das comorbidades. Ela estava curada daquele processo inflamatório do vírus, mas e as comorbidades? E a pressão alta? E a diabetes?
E as veias tudo entupida? Continuava do mesmo jeito. Por quê? Porque não cuidavam da saúde. Não estou dizendo aqui que toda enfermidade, toda doença é por conta da nossa negligência, amém? Fique em paz, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Mas muitas coisas são. Muitas coisas que acometem o nosso corpo é por isso. É por conta da nossa negligência, da nossa falta de entendimento, muitas vezes, ou da nossa preguiça, que nós não cuidamos do corpo. E aí a conta chega. Olhando para a Bíblia, o contexto bíblico de saúde, né, ele é tão amplo que essa palavra é a mais que chega mais perto, mais próximo do que a gente pode entender por saúde, que é a palavra shalom. E muitas vezes a gente entende shalom por paz, certo? E é certo mesmo, é por paz. Mas, se nós formos nos aprofundar na raiz da palavra, nós vamos ver que ela vai muito além disso. Ela quer dizer plenitude, harmonia. Ela quer dizer que existe algo mais profundo no ser humano, né, em relação a ele mesmo e em relação a Deus. Então, é um geral. E hoje nós vamos falar especificamente do corpo. Nós já tivemos outras mensagens aqui, né, sobre a saúde mental, sobre a parte social, mas hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre o corpo. E a saúde do corpo, do indivíduo, ela está relacionada muito com o quê? Determinada pela genética. Então, tem enfermidades, né? Tem algumas doenças que nós adquirimos que às vezes nem é por nossa culpa. Ou, às vezes é por genética mesmo, a nossa herança, né? Nossa família, às vezes nosso pai, nossa mãe, e aí, infelizmente, a gente herda algumas dessas doenças, tá certo? O ambiente físico, social e econômico também contam em relação à nossa saúde e ao que você está exposto e, que é o que a gente vai tratar, ao seu estilo de vida, aos seus comportamentos, aos seus hábitos, aos meus hábitos. Isso pode ser benéfico ou prejudicial, ok? Então, vamos avançar aqui. Então, nós vimos até aqui que nós somos responsáveis pelo nosso corpo, nós precisamos cuidar dele, mas por quê? Por que é importante cuidar do nosso corpo, da nossa saúde? Eu sou da área, né, de educação física e tenho colegas aqui também, e muitas vezes as pessoas nos procuram para fazer uma atividade física, algo assim, mas qual que é o propósito principal? Emagrecer, o que mais? Ficar forte, melhorar as formas. Tudo bem, não tem problema nenhum quanto arrumar as formas, gente. A gente pode ficar ajeitadinho, né? Deus não é contra o belo, tá bom? Nós podemos, sim, ficar bonitos, né? Aparentar uma aparência mais saudável, não tem problema nenhum ter um corpo bonito, não é esse o foco. Aliás, nem vou entrar muito nisso, que a gente vai ter uma mensagem sobre estética, olha só. Mas isso não pode ser o motivo principal. Isso não pode ser o que nos move para cuidar do nosso corpo. O que nos move para cuidar do nosso corpo? Nosso corpo foi criado por Deus. Nós vamos ver isso. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, que foi o que a gente leu na passagem de 1 Coríntios. E nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, esses 3 motivos são os principais pelo qual a gente precisa olhar com o nosso corpo com mais atenção. Dar mais atenção à nossa saúde. Certo? Então, nós vamos ver agora um pouquinho de cada um desses tópicos. Primeiro, nós fomos criados por Deus. Gênesis 2:7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Essa ilustração ela foi tomada de um trabalho de olaria. Então, imagina o oleiro ali, né, transformando o barro, fazendo algo ali bonito, uma arte, enfim. Então, Deus nos criou com uma parte imaterial, que a gente viu ali, nos tornou alma vivente, e com uma parte material, que é tão importante quanto para os propósitos de Deus. Certo? Então, o ensino bíblico ele não concorda com essa separação de que a alma, o espírito é mais importante que o corpo. Nós somos seres inteiros. E inteiros para Deus, para servir a Deus. Então, o homem ele é sempre visto como uma unidade orgânica. Tá certo? Olha só, eu te louvo, diz o salmista, porque me fizeste de modo especial e admirável.
tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Salmo 139, 14. Então, aqui ele usa o exemplo de um artesão mestre, esculpindo a sua obra. Ele fala de uma forma poética sobre o corpo. Semana passada a gente viu um pouquinho com o Douglas, né? A questão de como o corpo é formado. Gente, é maravilhoso se a gente for observar a maneira como Deus nos criou. Quem é da área da saúde aí sabe um pouquinho, né, sobre isso. Gente, nós temos 3 trilhões de células, que nem os cientistas conseguem contar quantas. Em cada núcleo de célula existe 2 metros de fita de DNA que vai determinar a nossa genética. Nós temos ossos, nós temos músculos, nós temos tendões, articulações. Nosso cérebro é formado de uma forma maravilhosa. Deus nos formou desta forma. E isso é motivo para a gente louvar o Senhor. Nós temos que ser gratos pelo nosso corpo, nós temos que olhar com atenção para a nossa saúde. Não podemos desprezar, não podemos ficar esperando apenas que Deus nos cure porque somos da fé. Então isso é bem importante para nós. E isso vai servir de testemunho também para as pessoas, a maneira como nós cuidamos de nós mesmos. E aí nosso texto que nós lemos no início, eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, que diz, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de si mesmos? Vocês sabem disso? Que o nosso corpo não é nosso, que o seu corpo não é seu, que Deus não nos deu o direito de fazer aquilo que a gente quer com o nosso corpo, mas assim, a maneira como Ele quer que a gente cuide dele? O grande objetivo aqui do apóstolo Paulo nesse versículo é lembrar aos seus ouvintes ali, aos seus leitores e também a nós, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, no nosso corpo físico, e ele pertence ao Senhor. Essa expressão santuário, ela refere-se especificamente ao tabernáculo ali, na parte do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder fazer o sacrifício. É disso que ele está falando. O nosso corpo é esse templo, é esse lugar onde o Altíssimo se encontra. Lá em Hebreus 9, de 1 a 15, eu quero ler com vocês só o versículo 7, ele vai falar sobre isso. Hebreus 9, vamos ler só o versículo 7, depois você pode ler em casa aí os outros versículos. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância do nosso corpo para Deus. O versículo 7 de Hebreus 9 diz assim: no entanto, na segunda parte da tenda do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, olha só, Paulo pergunta, vocês sabem que vocês são morada do Altíssimo? Como que vocês podem dizer que não tem importância o corpo, o que eu faço através do corpo? Tem importância, sim. Cristo não nos redimiu apenas a parte espiritual, ele nos redimiu a parte completa. Quando Deus nos criou, ele nos criou de forma perfeita. O nosso corpo era saudável, mas com a queda entrou todo tipo de enfermidade, né? Nós começamos a ter doenças que foi nos levando à morte. E por isso Cristo precisa redimir nossa vida por inteiro. Nós somos seres integrais. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios 6,20 vai dizer também. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, nós somos comprados mediante pagamento para livrar-nos da escravidão. Por isso que no versículo 12 ele vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vou permitir que nenhuma destas coisas me escravize. É sobre isso que ele está falando. Eles acreditavam que tudo bem, comer, beber, se fartar, praticar imoralidade sexual, mas ele vai falar, o seu corpo pertence ao Senhor. Não é bom que você ande de qualquer jeito, por meio do seu corpo. Então, mediante um pagamento, Deus
Jesus nos livrou da escravidão. Olha o que diz lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Que preço foi esse que foi pago? Qual o preço que Jesus pagou por nós? Nós somos propriedades do Senhor. 1 Pedro 1, 18 e 19. Todos abriram? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitidas pelos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós somos comprados pelo Senhor, pertencemos a Ele, somos propriedade deles. Portanto, glorifiquem a Deus através do corpo de vocês. Amém? Estão comigo? Muito bem, queridos. Vamos continuar aqui, concluindo essa parte da importância do nosso corpo, como Deus vê o nosso corpo, como nós devemos ver o nosso corpo. William Hendrickson diz assim, em seu comentário expositivo de 1 Coríntios. Ele diz que nós não somos donos do nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz sua habitação dentro de nós. E continua. Por Deus ser o dono do nosso corpo, nós somos mordomos dele e precisamos prestar contas a ele. Isso realmente é uma verdade absoluta. Essa é uma verdade absoluta que nós precisamos crer, precisamos viver, precisamos praticar. E falando em prática, vamos ver agora como que a gente faz, né? Antes disso, vamos falar um pouquinho aqui, que é o principal, né? Sobre Jesus. A Bíblia vai nos mostrar que essas ideias que os filósofos antigos tinham, né, acerca do gnosticismo, não tem fundamento nenhum. Ela não tem base. Por quê? Nós vamos ver em diversas passagens da Bíblia que Jesus sim se fez carne, que Jesus sim foi humano. Então, lá em João, o Evangelho de João 1, no versículo 14, na parte A, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lucas 2,52 vai dizer, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Atos 10:38, na parte B, diz, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus nasceu, né, com o corpo sem pecado, ele crescia em sabedoria, né, espiritualmente, mas ele crescia também em estatura, ele se desenvolvia fisicamente, ele se tornou homem. E por ele ser homem, ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, fazendo a obra de Deus, e o corpo dele foi moído por causa das nossas transgressões. E hoje ele vive eternamente com um corpo cheio de glória. Esse é o motivo pelo qual nós devemos cuidar de nós. Como que nós vamos fazer a obra de Deus sem saúde? Nós não temos que ter só boa intenção ou saúde espiritual. Nós precisamos de força. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos de disposição. Nesse livro aqui, ele conta, muito interessante, que um rapaz foi fazer um aconselhamento com ele, pastor, e chegou lá e falando assim, nossa, eu estou com uma indisposição, um mal-estar, meu intestino não funciona direito, eu não consigo dormir direito, e eu não sei o que está acontecendo, cansado, não consigo fazer a obra do Senhor, não consigo fazer nada, nem trabalhar direito eu consigo. Ore por mim, pastor. E aí ele falou assim, como que está a sua alimentação? Não, isso não, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Não, como que está o seu sono? O que você anda fazendo? Você anda praticando algum exercício? Porque isso daí é físico. Você precisa cuidar de você. Não é a oração que vai resolver. A oração ajuda. Mas não é isso que vai resolver. Aí ele foi embora e não voltou nunca mais. Porque quando a gente fala de responsabilidade humana, não é muito bom, né, gente? Não é muito gostoso. Não é muito para dar amém, glória a Deus, aleluia. A gente é confrontado e a gente começa a analisar a nossa vida e falar, poxa vida, e aquela pizza de ontem? Eu não estou falando aqui de restrição, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Estou falando de vida, de regras, né? Não posso isso, não posso aquilo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma vida saudável, onde Deus deixou recursos para nós, né? Através da própria natureza, para a gente se cuidar. Olha só, então na prática, como que eu faço isso? Eu não vou dar lista aqui para vocês, tá bom?
Mas a gente tem algumas dicas, né, importantes para o nosso corpo. Primeiro, uma dica espiritual. Agora é amém, Senhor, né? Confesse os seus pecados. Salmo 32, 3 vai falar que Davi, né, ali na sua comunhão com Deus, ele fala, né, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se definharam, a mão do Senhor pesava sobre mim. Eu não estou dizendo também que toda doença é por causa de pecado pessoal, certo? Mas algumas são. Principalmente a má administração do corpo. Mas em um outro momento, a culpa, quando a gente carrega a culpa, aquilo somatiza no nosso corpo. E nós podemos ter fraqueza espiritual, desânimo e muitas outras coisas. Então, a primeira coisa, comunhão com Deus. Confesse os seus pecados. Peça para o Espírito Santo que habita em você te mostrar aquilo que você precisa corrigir diante de Deus. Se arrependa. E faz igual o Tiago falou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Jesus levou a nossa culpa. Ele nos perdoa, e quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E nós podemos andar com Ele livremente, sem culpa, sem peso, sem dores no corpo. A culpa traz dor, traz peso, cansaço. Então, confesse seus pecados a Deus. Alimentação saudável, né? Não é dieta, gente. Não é alimentação restritiva. Não é demonizar alimento. É porque o pão não pode comer, porque o carboidrato não pode comer à noite, porque isso e porque aquilo. Isso aprisiona. Isso não liberta. Deus criou os alimentos. E ele fala também em Coríntios, que você der graças a Deus pelo alimento, ele já está abençoado. Agora a Coca-Cola é do demônio. Essa aí, desculpa aí quem gosta. A Coca-Cola, você há de concordar comigo que... Gente, aquilo não é alimento, não. Aquilo desentope o vaso sanitário. Não é, Pri? Gente, misericórdia. Mas aí no dia que vai sair com o PG, né? Eu vi lá os jovens. Eu vi a foto. Eu vi, cheio de salgadinho. Mas eles são jovens, eles podem, né? De vez em quando, gente, não tem problema nenhum você degustar coisas assim, né? Sair com o pessoal, comer uma pizza. Ontem eu comi cachorro-quente. Confesso meu pecado. Não me julguem, tá bom? Mas é uma vez ou outra que a gente faz isso. A gente está falando aqui de hábitos, comportamentos diários. Isso não pode ser uma regra para nós. Nós temos que fazer isso de vez em quando. E também não vai comer bombom não, brigadeiro de chuchu. Já ouviu falar isso? Brigadeiro de chuchu? Chuchu já não tem gosto de nada, né? Aí vai fazer brigadeiro? Faz um brigadeiro de chocolate. E come não precisa comer 20. Né? Bolo da sogra, bolo da mãe. Come um pedacinho e não o bolo inteiro. Vai no PG, tem aquela parte gostosa no final, né, gente? Olha, agora vai ficar um olhando o outro depois, né? Come um pouquinho, degusta, saboreia, é bom, faz bem. Faz bem para a saúde, tá bom? O que mais? Beba água. Saúde? Quem já ouviu a expressão, água é vida? E é verdade, sabia que o nosso corpo é formado por 60% a 70% de água? Que a excreção das impurezas do nosso corpo é feita pela água? Já bebeu água hoje? A água é importante. Todas as reações químicas do nosso metabolismo envolvem água. Então, beba água. Sono reparador. Eita! Os estudiosos dizem que de 7 a 8 horas por noite é o ideal. Tem pessoas que precisam de menos. Meu marido dorme 4 horas. Pega ele depois na saída. 4 horas por noite é pouco, né, gente? O nosso corpo precisa de renovo, precisa que ele se recupere. Então, o sono reparador, ele mantém o equilíbrio psíquico, né, Lilian? Emocional. Depois vai procurar você lá, Lilian, para você resolver, tá vendo? Não dorme, gente, tem que dormir, ó. Equilíbrio psíquico, emocional, metabólico. Ele restabelece a disposição para fazer atividade diária. Você já ficou assim, ai que sono, ai que canseira. Aí você faz a sua agenda do dia, aí não dorme, não consegue fazer nem metade. Por quê? Não dormiu. Não tem como, não tem força, não tem disposição, não tem ânimo, não tem nada. Né? Eu gosto de dormir, bastante. Não dá, mas né? De vez em quando é bom. O que mais? Exames preventivos. Quantas vezes já
esse ano você já foi atrás de fazer os seus exames? Geralmente a gente lembra disso no Outubro Rosa. O que mais? Novembro azul e setembro amarelo, né? Aí a gente começa a... Nossa, preciso fazer meus exames. Faz 5 anos que eu não vou no médico. Meu Deus, preciso ver como é que tá as taxas, como é que tá tudo ali, né? Aí você pega lá os seus exames, aí você vai ver lá colesterol, tanto, triglicérides, tanto, e isso e aquilo. Aí você fala, meu Deus, como é que tá? Eu vou ensinar para vocês. Você sabe o que é HDL e LDL? Vocês já ouviram falar, né? Vocês sabem? Então, eu vou ensinar para vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Presta atenção. HDL é o quê? É o bom ou é o ruim? É o bom, certo? É o bom. Priscila falou que é o bom. Então, ó. HDL, hoje Deus te livra. O LDL é o ruim. Logo Deus te leva. A minha filha que me mandou esse daí, esses dias. Então, HDL, hoje Deus te livra. Você vê lá que tá bom, você fica feliz. HDL, ele é desenvolvido através da atividade física, aeróbica. E o LDL, ó, logo Deus te leva, irmão. Cuidado, hein? Claro, gente, que a gente viu os motivos pelo qual a gente deve se cuidar. Não é por medo da morte. O crente não tem medo de morrer. É bom a gente lembrar que nós temos vida eterna com Cristo. Não é por isso que a gente vai se cuidar. Não é por medo que a gente se move por fé, por obediência a Deus, para glorificar a Deus com a nossa vida. Então, faça seus exames e observe lá o HDL e o LDL, tá certo? Tem outras coisas que a gente tem que observar também, mas esse aí eu achei legal. Olha só, se expõe ao sol. Esses dias eu levei minha filha para fazer os exames, nós fomos fazer os exames, né, de rotina, e deu algumas alteraçõezinhas lá. E aí o médico falou assim, não, isso daí é tranquilo, isso aí é só ela melhorar um pouquinho a alimentação, tomar um pouquinho de sol. Olha aí, tudo que Deus preparou para nós está disponível para que a gente tenha uma saúde boa. Amém, igreja? E aí, os exercícios físicos regulares. Regulares. Regulares quer dizer pelo menos 3 vezes por semana. Não é o futebol de domingo, não, para quebrar o pé, igual o pastor Paulo. Então, gente, atenção, a gente precisa olhar para estas coisas, são apenas dicas, são coisas importantes para a nossa vida, mas nós precisamos depender de Deus para poder fazer isso. Na nossa força a gente não consegue, na nossa capacidade a gente não consegue, a gente desanima, a gente desiste, faz um dia e desiste no outro. Então, olha, dependa de Deus para mudar os maus hábitos. Peça ajuda a Ele para ser o quê? Que a gente ouviu aqui hoje já? Perseverante no cuidado com o corpo. Ele vai nos ajudar. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha área, que é a parte de exercícios físicos, e a gente já vai quase indo para o final. Esse texto aqui é muito usado para dizer que o exercício físico não vale nada, né? Né, Samuel? A gente já aprendeu algumas vezes que, não, atividade física não é boa. O apóstolo Paulo falou que o exercício físico não é bom para nada. Mas olha o que ele diz. 1 Timóteo 4,8. O exercício físico é de pouco proveito. Para tudo, porém, a piedade, para tudo é proveitosa, porque tem promessa na vida presente e na vida futura. Então, ele não está dizendo que não é de nenhum proveito. Ele está dizendo que ele é de pouco proveito. Por quê? Porque ele é só para esta vida, é só para o nosso corpo, é só para a nossa saúde. E a vida de piedade, ela vai além disso, ela vai até a eternidade, que é devoção a Deus, é obediência a Deus, é vida com Deus. Isso nós vamos desfrutar também na eternidade. E outro aspecto importante é que isso aqui não é uma proibição e nem um desencorajamento, senão a gente vai cair naquele engano lá de que achar que o corpo é ruim, que a gente tem que se livrar do corpo. Uma outra coisa que a gente aprende também, muitas vezes errado, é achar que o pecado habita só no nosso corpo. Por isso a gente quer se livrar dele logo. Não, ele habita no nosso coração, mas o Espírito Santo é maior. Então, olha só, naquela época ali, o pano de fundo é a cultura grega. E eles valorizavam demais essa parte, essa questão física, ao ponto de dizer que o homem ele é feliz quando ele tem um corpo forte, uma mente engenhosa e uma natureza dócil. Então, isso é a plenitude para o grego.
E era isso que eles tinham em mente quando eles construíam os ginásios para fazer equipamentos para trabalhar o músculo. E aí, a ponto deles aperfeiçoarem a pintura do corpo e ficar se expondo ali, as pessoas aplaudindo. Isso aí é culto ao corpo. Ele não está falando dos exercícios físicos para a saúde, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma musculação, né, que a gente faz em prol da nossa saúde. É sobre isso que ele está falando. Então, resumidamente, nós podemos dizer que a Bíblia, sim, nos encoraja a praticar atividade física no intuito correto, com o propósito correto, de glorificar a Deus. Ninguém nunca me procurou e falou assim, eu queria fazer atividade física para glorificar a Deus. Nunca aconteceu, até hoje. Mas o que é glorificar a Deus? É a gente fazer as nossas atividades diárias com plenitude, estando bem, trabalhando, estudando. O sono vai ajudar a gente a memorizar as coisas melhor, a aprender melhor, a desenvolver melhor. É sobre isso, isso glorifica a Deus. Então, alguns cuidados que nós temos que tomar em relação à atividade física. Propósitos errados: idolatria do corpo, sensualidade, confiança em si mesmos, e foco excessivo na atividade física. É isso que Paulo está condenando aqui. Ele está falando, se você tiver que escolher entre um e outro, prefira a sua vida de devoção, prefira a sua parte espiritual ali. Mas não deixe de fazer o outro. Certo, queridos? E aí, por quê? Olha só, os benefícios que nós temos. Se você não sair daqui hoje pronto para fazer atividade física, olha isso. Benefícios da atividade física regular. Reduz o risco de doenças cardíacas, infartos, acidente vascular cerebral, AVC. Lembra do HDL, do LDL? Então, isso aí a atividade física vai te ajudar. Fortalece o sistema imunológico. Na época da pandemia, vocês viram lá o que era? O vírus acometia as pessoas e o que causava maior dano? Sistema imunológico baixo. Aí todo mundo começou a querer fazer academia, fazer no online, né? Nossa, aí... Depois disso, acabou. Passou a pandemia, o povo desistiu. E também não adianta só matricular na academia e não ir, não, viu, gente? Adianta não, tem que ir. Eu não gosto de academia, eu não gosto de exercício. Então, nós somos adultos, não fazemos só o que nós gostamos. Né? Nós fazemos aquilo que é certo. Muito bem. O que mais? Benefícios da atividade física. Regula a pressão arterial e o nível de glicose no sangue. Olha aí, pré-diabético. Aumenta o tônus muscular, força, equilíbrio e flexibilidade. São capacidades que Deus nos deu. Capacidades físicas. E o exercício físico faz isso, aumenta isso. Potencializa isso. Fortalece os ossos, as articulações, evitando a perda óssea. Tem alguém aí com osteopenia, osteoporose? Musculação, né, Marquinhos? Força. Muito bem. Mais benefícios aí. Equilibra o nível dos hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Tá estressado, irmão? Tá estressada? Vai correr. Ora, Senhor, me ajude, estou estressado hoje. Bora correr. Bota um fonezinho, bota um louvor lá, e corre. Acelera o metabolismo, diminuindo a obesidade. Aí, as gordurinhas, né, indesejáveis, muitas vezes. Se você quer, a obesidade é doença, gente. Tem gente aí romantizando a obesidade, que não pode falar disso, não. Né? Que isso é preconceito. É doença. Cuidado. Estimula a produção e liberação de endorfina, promovendo bem-estar. Outra coisa, deixa eu voltar aqui. Obesidade é doença, mas nem sempre quem está magrinha é porque está saudável, tá? Vai fazer os exames e a gente vê. Né? Ajuda no combate da ansiedade e depressão. Ajuda. Ajuda por causa dos hormônios que a gente libera durante a atividade física. Melhora a autoestima. Melhora a disposição e desempenho nos estudos e insônia. Não consigo dormir. Faz uma atividade física, você vai ver, você não vai ficar com sono. Tá certo? Muito bem, amados. Nós sabemos que tudo isso são benefícios que a gente tem através daquilo que Deus disponibilizou para nós. Certo? Porém, isso não é garantia de vida eterna. Porque vida eterna só em Cristo Jesus. Somente nele. Isso também não é garantia de que a gente nunca vai ficar doente. Não. Isso é ilusão, achar que porque eu faço tudo certo, vai dar tudo certo, eu não vou ficar doente nunca. Mas nós não fazemos tudo certo para dar certo. Nós fazemos tudo certo para glorificar a Deus, como a gente já vimos.
para honrar o Senhor com aquilo que Ele nos deu. Também não é garantia que se eu ficar doente, Deus vai me curar de todas as enfermidades. Porque isso não é promessa de Deus. Ele pode curar, Ele é Deus. Mas isso também não é garantia. Porém, olha o que diz Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, o tempo que nós vivemos aqui, que Deus permitir que a gente viva aqui, vivamos bem, vivamos bem. Procuremos fazer aquilo que nos cabe, a nossa responsabilidade. Porque é isso que Deus espera de nós. E no mais, o mais importante para a nossa vida é ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos comprou por inteiro e nos promete que vem nos buscar um dia, que um dia nós reinaremos com Ele num corpo glorioso. Essa é a nossa esperança maior. Amém? Então vamos fazer aquilo que nos cabe nesse momento. Um dia todos nós morreremos. Isso é um fato. Não tem para onde correr. Seja de morte matada ou de morte morrida, como dizia minha mãe, mas um dia todos vamos. Mas qual que é a sua esperança? Aonde está firmada a sua esperança, a sua fé? No Cristo, no Redentor, naquele que vem para nos buscar. É isso que a gente tem que pensar nesse dia. Enquanto vivemos aqui, glorifiquemos a Deus com os nossos corpos, amém?